Ora, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Casos de Sucesso na Implementação da Manufatura Aditiva pela Indústria Portuguesa. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite em fazer parte aqui deste evento, que tenho a certeza que será do vosso agrado e que será bastante interessante. Passo-me a apresentar. O meu nome é António Hussen, sou Head of Marketing and Communications da Fund 3D. Vai estar também presente o meu colega David Barbosa, aqui do lado direito, que é o Project Manager da Fund 3D e que irá fazer uma breve apresentação da nossa empresa também um pouquinho mais à frente. Explicando aqui um pouco o porquê de termos decidido fazer este webinar. Antes de mais, estou muito feliz também por contar com este grande painel de oradores, aos quais eu agradeço também a vossa presença e toda a disponibilidade que tiveram ao longo deste mesinho, vamos dizer assim, e por fazerem parte deste evento connosco. Cláudia Quaresma, professora auxiliar na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Lisboa, David Candeias, do S4 Metro, Adelaide Almeida, da EWF, que irá aqui falar um pouquinho sobre o projeto SAM, que é um projeto que mais à frente vão perceber, mas é o projeto que faz parceria aqui com a FAN deste evento, e o engenheiro Américo Costa, do Sem Fim. Nós fizemos este webinar, decidimos criar este webinar por uma grande razão, que é, em Portugal há falta de conhecimento em manufatura aditiva. Logo, como há falta de conhecimento, quer dizer que há falta de formação e falta de qualificação. E foi mesmo esse o sentido que quisemos dar a este webinar, criar um pouco de aquele bichinho do interesse para a manufatura aditiva, que muitos de vós devem conhecer por impressão 3D, e por isso decidimos fazer este webinar de forma a dar-vos um pouco mais de conhecimento. Os nossos oradores vão-nos falar de casos reais de aplicações deste método de fabrico, e mais à frente iremos debater o futuro, as principais dificuldades na implementação da manufatura aditiva, e vamos ter uma sessão de debate entre os oradores, e será esse o grande foco deste webinar. Com isto, quero dizer que espero que gostem, espero que seja do vosso agrado, porque é mesmo um tema bastante interessante e bastante preciso, e infelizmente é pouco falado ainda aqui pela indústria portuguesa. A manufatura aditiva vai sem dúvida ser o futuro, se é que já não é o presente. Passo agora para o meu colega David Barbosa, que irá aqui fazer uma pequena apresentação da FAN 3D. Muito obrigado, António. Antes de mais, boa tarde a todos, aos nossos oradores, os nossos convidados, por terem aceito este desafio. Também à audiência por ter dedicado aqui uma horinha para nos ouvir falar sobre, como o António indicou, o futuro. António, vou-te pedir para partilhares a apresentação, se faz favor, para dar aqui seguimento. Muito bem, então a FAN 3D, António, atenção que não estou a ver a apresentação. Exatamente, a FAN 3D, vou começar aqui por apresentar a FAN 3D. Somos uma empresa que está de consultoria em engenharia, estamos bastante focados na manufatura aditiva. É uma empresa bastante recente, inclusive é uma spin-off da Federação Europeia de Soldadura, e surge precisamente pela identificação de que em Portugal a manufatura aditiva começa a ganhar terreno, ganhar interesse, e derivado de todo o conhecimento e know-how adquirido ao longo dos anos de trabalhos desenvolvidos da manufatura aditiva, surgiu esta necessidade de criar-se uma empresa para dar resposta à indústria em Portugal. Como indiquei, somos bastante focados na manufatura aditiva e acabamos por dar acompanhamento e atuar em toda a cadeia de produto na área da manufatura aditiva. Entretanto, estou aqui com um pequeno problema, vou passar o slide. Exatamente, pronto. Aqui podemos apresentar as diferentes áreas de atuação. Nós fazemos vendas de equipamento, consumíveis, e também desenvolvemos produtos nossos que, mediante
a necessidade, que identificamos e assim. Fazemos formação em manufatura aditiva, somos um centro acreditado pela Federação Europeia de Soldadura para desenvolver formação certificada a nível europeu, como também desenvolvemos serviços mais de consultoria na área de soldadura, como na manufatura aditiva. Fazemos também produção para clientes que, por exemplo, estejam a necessitar de uma peça específica e inclusive nem sabem bem por onde começar no processo. Nós apoiamos nesse sentido. Temos também contratos de produção, ou seja, um cliente diz-nos o que é que precisa e nós produzimos. E, claro, também fazemos toda a parte de desenvolvimento de produto para, precisamente, permitir a implementação da manufatura aditiva nas empresas e, quem sabe, no futuro, permitir às empresas adquirir equipamento para começarem por elas a utilizar. Aqui apresento-vos a equipa que dá a cara pela empresa, sou eu, pronto, estou como gestor de projeto, temos o Luís Fialho, que acaba por ser o responsável pela área, e o António, que também está muito ligado ao marketing e comunicação da empresa. Quem fala connosco acaba por falar com estas três pessoas maioritariamente, e pronto, e estamos aqui a apresentar as nossas caras para associar-se uma cara ao nome. Por seguinte, apresento aqui alguns dos nossos parceiros e entidades com quem colaboramos bastante, sem dúvida que nos permite atuar em toda a cadeia de produto da manufatura aditiva, independentemente do processo, e assim conseguimos dar uma resposta mais personalizada e dedicada a cada cliente. Entretanto, deixo só aqui um lamiré das marcas que representamos. Não invalida que não identificamos uma marca para um cliente que seja mais específica, e aí também fazemos a ponte entre marcas, mas contudo, de momento são estas que temos no nosso portfólio e conseguimos dar um apoio direto e mais dedicado. Não posso deixar de vos convidar a seguirem nas nossas páginas sociais, e deixo também o convite a ir ao nosso website, que foi renovado recentemente, e acabamos por conseguir partilhar informação bastante interessante e de interesse, sem dúvida, nesta área que vai dar muito que falar nos próximos anos. E com isto, acho que quero mais uma vez agradecer aos nossos convidados em aceitarem este desafio, e pronto, e esperemos que o debate seja bastante interessante para quem está a assistir. Muito obrigado. Obrigado, David. Foi uma boa introdução aqui da nossa empresa, da Fan3D. Vou agora vamos passar aqui para a primeira speaker convidada, Adelaide. Bem-vindo, Adelaide. Obrigado também por teres aceito o nosso convite. E quando quiseres começar a tua apresentação, força. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite feito pela Fan3D para estar aqui hoje para vos falar acerca do projeto SAM. Eu trabalho na Federação Europeia de Soldadura desde 2016. Para as pessoas que não sabem, a Federação tem exercido a sua atividade desde 1992 no âmbito da educação e formação de profissionais da área da soldadura e das tecnologias que estão relacionadas, e a Federação, sendo uma associação sem fins lucrativos, conta com o apoio dos seus membros. No caso de Portugal, o nosso membro português é o ISQ, e a sua missão passa por gerir sistemas europeus de qualificações, qualificação de pessoas, garantindo que as pessoas que trabalham para a indústria o possam fazer e saiam formadas com os mesmos requisitos de qualidade, portanto, sendo capazes para a tecnologia tal qual é exigida, cumprindo as normas de segurança e de qualidade que são exigidos. E com este espírito e com esta tradição que já vem por 30 anos, que a Federação em 2018 iniciou também a criação de um sistema de qualificação para a área da manufatura aditiva e abraçou o projeto SAM e a coordenação do projeto SAM, que não vou passar a apresentar. Portanto, o projeto SAM, como o próprio nome indica, trata-se de um projeto estratégico no âmbito de desenvolvimento de competências na área de manufatura aditiva. Portanto, o objetivo deste projeto é garantir
que se possa criar aqui uma estrutura e as condições necessárias para garantir o crescimento das aplicações de manufatura aditiva na Europa. E isso passa por qualificar pessoas nessa área a nível europeu. Este projeto surge da necessidade e das lacunas que foram identificadas já em 2019, perante o facto de nós termos a nível europeu uma fragmentação na forma como a resposta de educação e informação é fornecida. Portanto, nós verificamos que existem em determinadas regiões uma vasta oferta formativa, sobretudo ao nível do centro da Europa, mas, por exemplo, se olharmos para os países de leste, já não acontece. E para além disso, também verificamos que a oferta que é fornecida diz respeito, sobretudo, ao nível superior. Portanto, do lado do ensino profissional, não existe uma resposta concentrada e eficaz. Para além disso, o que também verificamos e o que deu um modo também para a Comissão Europeia, que este projeto é gerido a nível central pela Comissão, e é uma área que a Comissão indicou como sendo de interesse para o desenvolvimento da Europa até 2030, o que verificamos é que até à data não existiam projetos que pudessem ter esta visão de futuro e apresentar uma estratégia para garantir o desenvolvimento da manufatura aditiva. Que existe em termos de projetos de iniciativas de educação e informação até ao SEM estar diz respeito a projetos que de uma forma mais ou menos eficaz olhava apenas para necessidades emergentes. Portanto, eram no sentido de resposta a um problema e de antecipar esse problema e de resposta à antecipação de necessidades. Posto isto, o consórcio e o projeto foi aprovado em 2019, portanto é um projeto de 4 anos. Contamos com 17 parceiros europeus e aqui um equilíbrio entre organizações que pertencem, de um lado, à indústria, temos 8 representantes industriais e 5 entidades envolvidas na educação e informação, na sua maioria universidades e centros tecnológicos, e temos também organizações e associações europeias, como é o caso da EDUF, também a SESIMO e a ECMA, que são organizações que têm também uma rede de membros envolvidos na manufatura aditiva. O objetivo, portanto, aqui trata de identificar e garantir a criação de uma estrutura que permita identificar e antecipar o desenvolvimento de aptidões para o setor a nível europeu. Claro que este trata-se de um projeto altamente desafiante e para o qual não é possível levar a cabo esta tarefa e levar a cabo este trabalho até 2030 se contarmos com o apoio de mais organizações. E enquanto o projeto estiver em curso, portanto, nós estamos a convidar e estamos a crescer diariamente no número de parceiros associados do projeto e estes parceiros associados podem ter colaborações diversas consoante também o tipo de organização que se trata, portanto, no caso de uma organização envolvida em investigação ou informação, terá uma participação diferente no projeto e tem-nos vindo a apoiar a diversos níveis, tanto ao nível da identificação de necessidades como na implementação dos cursos. Também na própria promoção dos resultados do projeto. Portanto, a forma como o projeto vai ao encontro do desenvolvimento das aptidões profissionais em manufatura aditiva passa por 3 principais atividades. Portanto, passa pela análise das necessidades atuais, mas também por identificar e antecipar as necessidades futuras em termos de inovação e informação, passa por estabelecer um observatório europeu que possa mostrar os resultados desta auscultação que estamos a fazer e, portanto, fornece dados de empregabilidade e também uma oferta formativa e outras atividades. E depois dá aqui apoio à implementação do Sistema Internacional de Qualificações em Manufatura Aditiva. É importante referir que este sistema internacional não foi criado no SEM, portanto ele já existia, foi criado em 2018 e no âmbito da minha apresentação também irão
oportunidade de perceber em que é que consiste este Sistema Internacional de Qualificações e quais as qualificações que ele engloba, e a ideia do projeto é garantir que o sistema é mantido atualizado, portanto, que congrega em si uma resposta de educação e formação ajustada às necessidades das empresas e da indústria, e garantir a sua implementação também através de uma rede de entidades e centros de formação. Em termos de resultados, portanto, os resultados do projeto estão alinhados com a sua missão. Portanto, trata-se aqui de criar uma estrutura e um conjunto de abordagens metodológicas que nos permite fazer constante avaliação de necessidades de educação e formação, que nos permite também criar aqui um mecanismo de implementação da formação, envolvendo uma diversidade, uma rede de entidades, criar aqui também o conjunto de uma estratégia para o setor e para a Europa até 2030, e depois também, a par disso, fazer um trabalho de sensibilização de públicos, nomeadamente crianças e jovens adolescentes que não tiveram oportunidade de ter contacto com a impressão 3D, e tem aqui um conjunto de recursos e de informação que pode ser utilizada de sensibilização destes públicos. Portanto, trata-se aqui de dar uma resposta alargada e de sensibilização mais alargada para o fabricante, para a manufatura aditiva. Um dos principais motores desta atividade é o Observatório, portanto, o Observatório Europeu de Manufatura Aditiva. As principais atividades deste Observatório, portanto, é assegurar que a estratégia que foi definida é implementada, garantir a implementação do sistema de qualificações internacional, e garantir aqui, através da forma como o Observatório encontra-se estruturado, portanto, o Observatório é composto por 2 conselhos. Temos um conselho de educação ou de qualificações, que é no fundo, a estrutura que aqui garante que os novos programas de formação são desenvolvidos e os que existem dentro do Sistema Internacional de Qualificações é muito atualizado. Este organismo, o Qualification Council, tem 2 peritos que estão a liderar os grupos de trabalho. Portanto, existem grupos de trabalho para desenvolvimento e revisão de qualificações e programas de formação associado a metais e associado aos polímeros. É assim que fazia sentido, e foi assim também que o Sistema Internacional de Qualificações começou a ser desenhado. E depois temos a trabalhar em parceria com este Conselho de Educação, temos um Conselho Industrial. E este Conselho Industrial é liderado pelo Sr. Martin Schäfer da Siemens, e a função de, portanto, não ter um tão ativo o desenvolvimento dos próprios programas, mas no fundo, validar as necessidades da indústria. Portanto, é este mecanismo que nos diz quais são as necessidades da indústria e quais são as prioridades e o que devemos abordar em primeiro lugar. E, portanto, dentro do observatório, dentro desta plataforma, ambos os universos, educação e indústria, aqui a possibilidade de colaborar, e isto é de extrema importância para garantir que haja um alinhamento entre a resposta educativa e formativa que é dada e depois a própria qualificação das pessoas e capacitação das pessoas a trabalhar nas empresas. O que vos apresento de seguida é uma animação que resume aqui a estratégia que foi definida do projeto SAM. E que então passar a apresentar, e que foi desenvolvida, portanto, no ano passado. É composta por identificação de 7 desafios que chamamos de gap drivers, e para cada um dos 7 desafios nós identificámos objetivos e atividades que já estamos a dar resposta através do projeto. De referir que, em termos de indicadores da estratégia, nós pretendemos aumentar em 25% o número de centros de formação existentes à nossa rede, e também qualificar até 2030 100 mil profissionais.
O vídeo, para não consigo ouvir, partilhar testemunho de duas organizações, portanto, um centro de formação e também de empresas que colaboram conosco. Portanto, estas empresas apoiam a estratégia e fazem parte da nossa rede, atualmente. Você consegue ligar aí no seu lado? Consegue ligar o cabo aí na sua... Estes são os perfis que já estão contemplados dentro do Sistema Internacional de Qualificações. Mais à frente também terão a oportunidade, irei-vos mostrar mais em detalhe que qualificações são estas. Apenas para sumarizar, portanto, vem aqui do lado esquerdo, estão no fundo listados quais são os objetivos contemplados pela estratégia, portanto, passa por reforçar a colaboração entre a indústria e as entidades envolvidas em educação e formação. E vimos que o projeto está a dar resposta através do estabelecimento do observatório, portanto, onde nós temos 2 conselhos a colaborar em conjunto no desenvolvimento dos programas de formação e na definição das prioridades da nossa estratégia. Outro objetivo é lidar com a falta de pessoal qualificado em manufatura aditiva a nível europeu. Nesse sentido, o projeto está a dar a cabo curso piloto, portanto, nós desenvolvemos novos programas também, com base na escutação que fizemos, e estamos já, posso dizer que na primeira fase de pilotos conseguimos chegar a 500 alunos e estamos já agora, durante o mês de julho, a levar a cabo a segunda fase de pilotos e uma terceira fase de pilotos irá decorrer até fevereiro do próximo ano. Depois, o objetivo passa por preparar as organizações a nível regional, nacional e europeu para lidar com os desafios subjacentes à falta de pessoal qualificado, lidar também com a diversidade de setores e aplicações em manufatura aditiva. Isto é, de facto, é próprio portanto, na verdade, a manufatura aditiva não é um setor, mas sim uma tecnologia que serve vários setores, e o desafio consiste em perceber, e todos estes setores são altamente especializados, portanto, aqui o desafio trata-se de qualificar e especializar técnicos a um elevado nível de execução. E é preciso perceber as especificidades de cada setor, e isso é um grande desafio se estes setores não tiverem a colaborar connosco. Portanto, neste sentido, dentro do Observatório e dentro do Conselho da Indústria, pretendemos ter representatividade dos diversos setores, de forma a que possamos lidar com a diversidade de aplicações e capacitar as pessoas. Depois temos a constante atualização dos profissionais, que é outro dos objetivos, garantir uma formação contínua. Depois também olhar às gerações futuras e capacitar os futuros trabalhadores, e isto passa por crianças e jovens que estão a frequentar o sistema de ensino e formação. E este nível do projeto tem várias atividades de sensibilização, vários eventos que pretendem trazer informação sobre o que é a manufatura aditiva e quais as possibilidades também de carreira e de desenvolvimento e estudo nesta área. Desculpem, avancei rápido demais. Finalmente, em termos do que existe dentro do Sistema Internacional de Qualificações, nós temos 4 qualificações, portanto 4 perfis. Temos o perfil, portanto, do operador a um nível mais baixo, que corresponde a nível EF4, estamos a falar de ensino profissional. Um operador, temos coordenadores, portanto, aqui de manufatura aditiva, que inclui várias especializações ao nível do engenheiro, portanto, para os diferentes processos. Temos também um perfil de designer para os processos e o de supervisor. É de referir que todas estas qualificações já existiam, inclusivamente as especializações já existiam antes do projeto SAM ter iniciado,
dizem respeito portanto, a aplicações como tais. Dentro do projeto, que vem do lado direito, temos então o projeto que desenvolveu de raiz, portanto, criámos um novo perfil de designer para polímeros. Esta qualificação está a ser testada neste momento e é composta por 7 unidades de competência ou módulos de formação que vão ser dados de forma independente e inclui conhecimentos específicos relativamente às propriedades dos materiais, dos polímeros, o próprio design, diferentes processos, pós-processamento, portanto, tudo, no fundo, tentando abranger aqui o maior possível de elementos da cadeia da manufatura aditiva. E, por fim, também desenvolvemos módulos associados ao empreendedorismo, à certificação e à normalização. Portanto, como eu disse há pouco, o trabalho não é preciso ter colaboração de entidades externas ao projeto e convidamos a todos os participantes que tenham interesse em querer colaborar com as atividades do projeto e do sistema internacional para colaborar connosco. Portanto, isso é possível a nível do desenvolvimento dos programas de formação, portanto, se são peritos na tecnologia, se já estão a desenvolver também formação, querem colaborar connosco ao nível de desenvolvimento desses programas, é possível, integrando o Conselho de Qualificações do Observatório. No caso de ser uma empresa, também nos pode ajudar aqui a colaborar, a monitorizar a estratégia que definimos e a validar as necessidades que vamos identificando ao longo do projeto. Depois também é possível apoiar as atividades de disseminação e também implementar os cursos que estão previstos dentro do sistema. Finalmente, nós neste momento estamos a levar, desculpem, está só um bocadinho, de referir que neste momento estamos a levar a cabo um estudo que é recorrente no projeto e anualmente estamos a fazer estes estudos, no sentido de caracterizar as práticas de educação e formação em manufatura aditiva. Portanto, trata-se de um questionário onde convidamos as entidades, portanto, universidades e centros de formação, a identificarem que práticas estão a implementar neste momento. Portanto, trata-se de análise de tendências atuais. Referente ainda este ano, vamos ter um novo questionário também para a indústria, que depois também será publicitado nas nossas redes e na nossa newsletter e, portanto, poderão também colaborar nesses estudos. E é uma das vias que também está ao dispor de gostaria de colaborar com o projeto, que é participar nestes estudos e ajudar-nos a agregar o maior número de informação possível sobre as necessidades de educação e formação para o futuro. Quais são as principais vantagens em pertencer, em colaborar connosco e pertencer a esta rede? Portanto, sem dúvida, o facto de poder influenciar o desenvolvimento de aptidões em manufatura aditiva para a indústria, a ter aqui a possibilidade de reconhecimento e visibilidade a nível europeu, de trabalhar com peritos também a nível europeu, tanto ao nível do desenvolvimento de qualificações como na própria validação dessas necessidades. Portanto, a oportunidade de networking é imensa. Depois, partilhar boas práticas é também mais-valia e participar das atividades do projeto e dos cursos pilotos também que estão a ser realizados de forma gratuita. Portanto, a atividade do SEM não termina com o projeto e a ideia será continuar a consolidar esta estrutura até 2030, portanto, para garantir que mais pessoas tenham acesso e que possam ser qualificadas para poder operar a tecnologia. Agradeço a vossa atenção, não sei se haverá tempo para uma questão ou não, em todo caso estarei disponível para responder às vossas questões também por e-mail e espero não ter ocupado muito e do tempo. Obrigada. Obrigado, Adelaide. Não, tudo bem. Realmente este é um projeto bastante interessante e nós, FAN, como parceiros, temos uma proximidade com este projeto e realmente é bastante interessante.
para a qualificação em manufatura aditiva. Agora sim, vamos começar com os nossos speakers que nos vêm apresentar casos reais da aplicação da manufatura aditiva no seu dia-a-dia e na sua indústria. Começar com a Cláudia Quaresma, professora auxiliar na FCT. Olá, Cláudia. Olá. Vou-lhe passar aqui a batuta, digamos assim, e para fazer a sua apresentação. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e força. Muito obrigada, eu é que aceito, eu é que agradeço o convite de estar aqui presente e poder ter a oportunidade de partilhar os nossos projetos, em que usamos, alguns dos nossos projetos em que usamos a manufatura aditiva. Eu, como foi referido, estou aqui com alguns problemas com o slide, estou a tentar passá-lo. Como foi referido, eu sou professora no Departamento de Física da Nova School of Science and Technology e na área da Engenharia Biomédica e sou também investigadora no Centro de Investigação LibFis. E estou aqui para falar da 3D e saúde, como inovar em reabilitação. E assim pretendo responder a três grandes perguntas. Eu pedi ao António para passar, porque não estou a conseguir passar o slide. Três grandes perguntas: por que é importante inovar na área da reabilitação e utilizar a manufatura aditiva nesta área? O que é a manufatura aditiva permite e como responde aos desafios da área da reabilitação? E por último, como é que a manufatura aditiva pode contribuir para o desenvolvimento da reabilitação? Então, a primeira pergunta é: por que é importante inovar na área da reabilitação e utilizar a manufatura aditiva nesta área? Porque uma das grandes papéis da reabilitação é contribuir para a prevenção das disfunções, para minimizar as limitações em diferentes contextos, promovendo a funcionalidade num conjunto de atividades, nomeadamente nas atividades do dia-a-dia. E porquê que a reabilitação é cada vez mais relevante? A Organização Mundial de Saúde estima que 20 milhões em 135 milhões de pessoas irão precisar de cuidados de reabilitação, nomeadamente tecnologia que facilite a independência funcional. Eu neste webinar irei falar de projetos da área da reabilitação, não só pela prática profissional, mas também porque temos desenvolvido muitos projetos nesta área, nomeadamente com o recurso à manufatura aditiva. Então, e passando aqui, tentando passar o slide, pronto, já consegui. Então, o que é que a manufatura aditiva permite e como é que responde aos desafios da área da reabilitação? Ela permite desenvolver soluções que são fáceis de aplicar, que permitem adaptar às necessidades clínicas e funcionais de cada um dos pacientes, ou seja, permite desenvolver soluções que são personalizáveis e, para além disso, de baixo custo. E estes são os conjuntos de ingredientes que são extremamente importantes para a área da saúde, nomeadamente para a área da reabilitação. Como é, então, que a manufatura aditiva pode contribuir para o desenvolvimento da área da reabilitação? Eu vou falar de dois projetos que temos desenvolvido com diferentes instituições, nomeadamente com parceiros clínicos, que têm dois objetivos distintos. Um, desenvolver próteses e outro, desenvolver produtos de apoio, todos eles personalizados. Nestes projetos, utilizamos sempre uma metodologia de co-criação, ou seja, em que estão envolvidos todos os participantes, nomeadamente investigadores, engenheiros, médicos, terapeutas, prestadores de cuidados e doentes. Todos estes projetos surgem com a identificação do problema, a necessidade do mercado, a capacidade de inovação e a experiência clínica.
Em relação às próteses, estes são dispositivos que permitem substituir um segmento do corpo, por exemplo, uma mão ou outra parte do corpo, e neste âmbito eu gostaria de partilhar convosco 2 projetos que têm âmbitos completamente diferentes. Este primeiro projeto foi o primeiro projeto que nós fizemos com recurso à impressão 3D, já foi há uns anos, há 7, 8 anos, em que foi desenvolvido um glúteo para um jovem de 16 anos com uma malformação congénita. E fazendo assim uma descrição muito geral do caso, este jovem nasceu com o membro inferior mais curto, bastante mais curto que o membro inferior, com o outro membro inferior, o que dificultava-lhe a marcha e ele tinha que usar sempre canadianas. Com 16 anos, ele foi sujeito a uma cirurgia em que o que foi feito foi rodaram este membro inferior que era mais curto, ou seja, alteraram a posição deste membro de forma a o tornozelo passar a ser o joelho. Para quê? Para encaixar este pé que se transformou num joelho para encaixá-lo numa prótese. Desta forma, ele conseguia fazer uma marcha, ou seja, ele conseguia andar de forma autónoma. Mas continuava aqui a haver um problema, que era, ele não tinha glúteo do lado onde tinha o membro inferior mais curto. E se para o jovem isto era um problema estético, que o desagradava, sendo bem visível quando ele usava umas calças, para os médicos era um problema que provocava grandes alterações posturais com repercussões relevantes no futuro, repercussões clínicas. Então, nesta sequência, nós fomos à Engenharia Biomédica da Nova, fomos contatados pelo Serviço de Medicina Física e Reabilitação do Hospital Dona Estefânia, que pediu-nos, se fosse possível, para desenvolver um glúteo que permitisse manter a postura correta na posição de sentado. E aí, como vocês podem ver o desenho do glúteo, nós desenvolvemos, isto foi um desafio, porque foi a primeira vez que o fizemos, desenvolvemos um desenho do glúteo com base no outro glúteo e depois imprimimos em que usámos o material, o Filaflex, que nos pareceu mais adequado. Devo dizer, partilhar convosco, foi muito gratificante porque efetivamente respondeu às necessidades quer do jovem de 16 anos, quer também da equipa médica. Depois, desde esta altura, do desenvolvimento deste glúteo, nós começámos a desenvolver próteses com recurso aos modelos Enable, que são modelos que estão disponíveis de forma gratuita, mas alguns destas próteses temos que adaptar porque não respondem às necessidades clínicas e funcionais de cada uma das crianças, não se adaptam a elas. E no caso, por exemplo, desta criança que tem um punho que tem uma força, tem uma força muito reduzida, nós tivemos que fazer adaptações às próteses do modelo Enable de forma a ele ser capaz de conseguir pegar nos objetos com esta mão e conseguir usá-la no seu dia-a-dia. Porém, este tipo de próteses tem um problema e nós começámos a identificar com a nossa experiência que as crianças gostam deste tipo de prótese até aos 7, 8 anos, a partir dessa altura deixam de os usar. E após esta idade, porquê? Porque acham que são pouco reais e que têm uma aparência muito de brinquedo. E nesta sequência, nós desenvolvemos outras próteses com base nos modelos Enable, só que adaptámos esses modelos, usámos outros materiais de forma a elas tornarem-se mais reais, por um lado, e, por outro lado, para serem também funcionais. Aqui, esta prótese que estão a ver está impressa em 2 tipos de materiais, em PLA, nós usamos o PLA, e para os dedos e mão nós usamos o Filaflex. E o que é que nós depois fizemos? Fizemos aqui um conjunto de testes de forma a permitir os movimentos
associados a cada um dos dedos e à mão, de forma a ser funcional, tornar esta prótese também funcional. Depois também foram impressas com diferentes cores, de forma a abranger com um maior número de crianças. Como podem observar aqui neste vídeo, a criança, ao fazer a flexão do punho, promove a flexão dos dedos, permitindo a tal funcionalidade que eu referia anteriormente, ou seja, permitindo que a criança consiga pegar nos diferentes objetos. Depois, agora, gostaria de falar-vos um bocadinho de outro projeto que referi anteriormente, que são os dispositivos de apoio. E aqui este é um projeto mais recente. Os dispositivos de apoio têm como principal foco facilitar o desempenho do indivíduo, da pessoa com disfunções motoras nas tarefas do dia a dia, desde a mobilidade, a alimentação, o vestuário, etc. E eu gostaria aqui de partilhar convosco 2 produtos de apoio que nós já desenvolvemos. Já desenvolvemos outros, mas aqui trago-vos 2, e que novamente nós desenvolvemos em parceria com a clínica, que têm objetivos completamente diferentes. E realço que aqui que todos os modelos foram desenvolvidos por nós e as peças, todas as peças foram impressas em PLA. O primeiro que gostaria de partilhar convosco facilita a abertura dos frascos. Este produto pode ser usado, por exemplo, em pessoas que tiveram AVCs e que só conseguem movimentar uma mão, ou por pessoas, por exemplo, com artrite reumatoide. Enfim, esta peça pode ser usada por um conjunto alargado de pessoas com diferentes patologias ou diferentes disfunções. Depois temos aqui outro exemplo de outro dispositivo de apoio que nós desenvolvemos. Esta é uma peça que é versátil, tem um especial foco para crianças, está direcionada para crianças, mas também pode ser usada para adultos que não têm uma mão. O que é que ela permite? Permite usar o garfo, a faca, a colher, para além de possibilitar o uso da caneta. Ou seja, é uma peça que é versátil, que integra na mesma peça diferentes funções, para além de ser personalizada. Eu gostava de realçar aqui que estes orifícios que podem verificar aqui neste desenho são para introduzir parafusos impressos em PLA que vão fixar os objetos. Por exemplo, no caso da caneta, que podem verificar aqui do lado direito, temos a caneta, temos que impedir, quando a criança escreve, que ela movimente. E aqui temos esse parafuso que, ao colocarmos a caneta na posição correta, introduzimos o parafuso que fixa a posição da caneta e a criança depois escreve sem qualquer movimento desta caneta. Esta foi uma peça que foi muito gratificante, porque é completamente o desenho completamente novo, não existe nenhuma peça no mercado que integra estas diferentes componentes. Depois, não posso deixar de realçar que por trás destes projetos existe uma equipa, obviamente, que tem vindo a desenvolver. Eu e mais os outros 2 professores temos uma participação muito ativa em todos estes projetos e outros que temos desenvolvido com recurso à manufatura aditiva, mas também temos uma participação muito ativa e voluntária também de alunos do curso de Engenharia Biomédica, que podem ver aqui as fotografias deles, e que sem eles era complicado nós conseguirmos concretizar todos os projetos. Depois, gostava de dizer-vos que este é apenas o início de uma história em que o objetivo que nós queremos é melhorar o processo de reabilitação e promovendo uma reabilitação para todos, e isso só é possível através da manufatura aditiva. Pronto. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui convosco. E se tiverem alguma questão, podem me contatar, tem aqui um mail, podem me contatar que eu respondo. Obrigada.
Muito obrigado, professora Cláudia. Foi bastante interessante ver o sorriso destas crianças, não é? Quando têm estes problemas e realmente a engenharia biomédica a entrar aqui em força com a manufatura aditiva e a poder dar outro rumo ao que outrora poderia ser uma dificuldade, deixar de o ser. Por isso, muito obrigado pelo seu testemunho também, por este caso bastante real. Passar agora para outro caso real. David Candeias, da S4 Metro, responsável pela gestão do Departamento de Engenharia Mecânica. E, David, vou-lhe dar aqui a palavra para fazer a sua apresentação. Muito obrigado também por ter aceito o nosso convite. Boa tarde a todos, então. Obrigado. E até agora tem sido muito interessante. Obrigado pelas partilhas também. Permitam-me iniciar só um pouco para falar um bocadinho sobre o que é a S4 Metro. A S4 Metro é uma empresa que foi criada há pouco mais de 10 anos, em que visa fornecer soluções em metrologia industrial, ok? Nomeadamente controle de qualidade. O nosso principal objetivo é assegurar ou confirmar a qualidade dos produtos que chegam até nós. Nós trabalhamos essencialmente com tecnologia. Contudo, deixa-me só aqui avançar aqui à frente. Contudo, foi demais, só um momento. Então, isto aqui, ok. Essa tecnologia, o que é que nós podemos dizer? Que está focada em vários ramos da indústria. Está certo que nós trabalhamos muito para a indústria automóvel, que é uma indústria que é muito rápida a acontecer, é tudo muito rápido, os timings são muito curtos. A indústria aeronáutica e aqui a indústria de moldes e peças plásticas. Contudo, tudo o resto nós conseguimos avaliar os sistemas e as peças dos nossos clientes. Nós estamos em 3 sítios em Portugal, a nossa sede é aqui em Alhos Vedras, Moita, estamos em São João da Madeira e recentemente também abrimos umas novas instalações em Leiria. Nós estamos divididos basicamente em 4 grandes departamentos dentro da S4 Metro, que é o nosso core business, que é a metrologia industrial, em que nós vamos fazer realmente essa validação que eu falei há pouco, a parte da engenharia em que eu estou ligado e coordeno, em que nós fazemos basicamente todo o tipo de estruturas em que eu já vou mostrar a seguir, que apoiam na maior parte dos casos à metrologia industrial. Temos um departamento de manutenção e assistência técnica e depois, como tudo isto, o nosso conhecimento pretendemos também passar para os clientes, temos a área da formação. Okay? Temos vários equipamentos, todos eles por FDM, ok? Impressoras 3D, que constantemente estão a trabalhar, felizmente, para desenvolver os nossos protótipos, os nossos testes, as nossas peças finais que nós dedicamos aos nossos projetos. Isto é só para vos mostrar a nossa capacidade em termos de impressão 3D. E eu agora queria mostrar-vos alguns projetos mais simples, porque muitos deles eu também não posso mostrar, nomeadamente na indústria automóvel aeronáutica, não vos posso mostrar, mas acho que aqui nós conseguimos ver grande parte do que nós fazemos. Muitas das vezes, quando necessitamos de controlar algo, de validar alguma peça ou algum sistema, não existem meios de fixação, meios de suporte. E o que nós fazemos muitas das vezes é criar esses meios de suporte de uma forma muito rápida. Por vezes é necessário criar algo em 1 hora, em 2 horas, e o desenho tem que ser rapidamente feito, testado e validado para depois colocar a peça e controlá-la e validá-la para o cliente poder ter a sua peça ok ou não ok.
Aqui temos, por exemplo, alguns exemplos de uma peça bastante comum hoje em dia, que é uma asa de um garrafão de água, em que nós fazemos com alguma frequência os apoios para colocar esta peça em máquinas ópticas para serem medidas. Máquinas ópticas, projetores de perfis, por exemplo. Isto acontece também com alguma facilidade, para vocês entenderem, podemos ter este sistema paletizado, em que podemos ter 16 peças seguidas e a própria máquina automaticamente consegue ir de posição em posição e validar todas as unidades pretendidas. Temos aqui de uma borracha de um vidro de um automóvel, em que consiste simplesmente em verificar se a borracha está muito comprida ou muito curta. O que fizemos foi desenvolver todo o protótipo e imprimi-lo. Isto é feito em PLA também. E depois simplesmente pintamos as faixas que queremos, um go, no go, um passa, não passa, e o operador rapidamente consegue colocar a sua peça e verificar se está ok ou não ok. Este é outro exemplo. Temos aqui também um exemplo de uma peça do dia-a-dia, de uma garrafa de uma tampa de vinagre, em que muitas das vezes é necessário entender se os diâmetros estão ok, se a peça vai vedar, se não vai vedar, se o furo, o orifício por onde sai o líquido tem o diâmetro estipulado ou não. E nós fizemos também alguns tipos de suportes para depois conseguir medir todas estas peças. Estes são alguns exemplos simples, mas de estruturas que nós muitas das vezes necessitamos de fazer num tempo muito rápido, um desenho em 1 ou 2 horas e colocar e imprimir para depois fazer o controle das peças. Relativamente ao Departamento de Engenharia. O Departamento de Engenharia na S4 Metro é o departamento que desenvolve este tipo de meios de fixação, ok? Não é só um auxílio interno para medição das peças, mas muitas das vezes é também um serviço pedido pelo nosso cliente. Maioritariamente, como eu digo aqui, as peças de plástico, quando a produção é por manufatura aditiva, é um método bastante válido. É claro que tem que se avaliar quais são as peças que vão estar em contacto com estas peças de plástico. Peço desculpa o pleonasmo. Em ambiente de produção, quando a produção é muito agressiva por parte de operadores de linha ou métodos de produção, é normal que este tipo de peças não seja aceito. Contudo, há sempre uma necessidade de avaliar o tipo de material a utilizar, porque nós sabemos que podemos imprimir materiais bastante rígidos, mas materiais bastante que não danificam as peças também. Nós utilizamos, por exemplo, muito o PLA Tough, que temos visto que é muito forte às solicitações dos meios de produção. Temos aqui um exemplo de uma peça que foi maquinada em alumínio por arranque da Para e depois não foi validada pelo cliente e conseguimos, de algum modo, após a validação e a necessidade de fazer por impressão 3D o que era necessário. O que é que foi feito? Não foi feito logo toda a peça final, foram feitos alguns protótipos, está aqui mostrado, em que nós fomos desenvolvendo, principalmente aqui na faixa de aceitação, a qualidade da peça final. E isto para mim é a grande vantagem neste momento, é nós podermos testar rapidamente e a um custo baixo. Ok? Aqui está. As grandes vantagens para mim é a liberdade de design. Nós conseguimos fazer algo muito rápido e colocar logo a testar, fazer logo o protótipo. O custo final da peça será sempre muito mais barato do que o custo de uma peça maquinada. É claro que nós temos que ter em conta qual é que é a função final dessa peça.
O tempo de produção, muitas das vezes, apesar de, comparando com uma peça maquinada, uma peça que pode demorar 1 hora a maquinar, na impressão 3D, na manufatura aditiva, pode demorar 8 horas, 5 horas, 10 horas, mas não tem necessidade de um operador dedicado. Isso é a grande vantagem, e daí sim o custo aqui entrar em conta. As desvantagens em que nós verificamos, como estava a dizer ainda há pouco, muitas das vezes a aplicação é limitada, tem que ser bem estudada, porque as peças têm a sua limitação de resistência dos materiais, o volume da peça final, porque é muito mais fácil, nós temos uma máquina de produção convencional com um volume muito maior do que hoje em dia as impressoras 3D, apesar de já haver coisas com alguma dimensão interessante. A exatidão geométrica é bastante limitada ainda. E aqui, quando eu falo aqui, a geometria final da peça acaba por ter uma desvantagem, porque muitas das vezes, quando temos faces ou faces escondidas que nos permitem realizar a construção da peça por manufatura aditiva, mas a questão dos suportes, por exemplo, ou da remoção posterior desses suportes, ainda não creio que esteja muito ágil no nosso tipo de indústria. No caso de manutenção e assistência técnica, a manutenção corretiva e a assistência técnica torna-se muito mais rápida e decisiva com a manufatura aditiva. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas das vezes, quando nós temos um problema com uma peça que impede a máquina ou o sistema de funcionar, nós conseguimos criar uma peça que permite que essa máquina não deixe de funcionar e depois, sim, fazemos a substituição pela peça de catálogo, pela peça que realmente tem que funcionar ali com as tolerâncias e com as resistências. Os exemplos que nós temos aqui nos suportes que suporta aqui este laser. Conseguimos ver que este suporte, quando ficou danificado, se tivéssemos de esperar por produção de uma peça ou comprar algo do catálogo, teríamos de esperar alguns dias e provavelmente 2, 3, 4, 5 semanas. Neste caso foi uma decisão bastante rápida, foi solucionado, a máquina continua a funcionar, quando veio a peça nova foi substituída pela peça do cliente. Uma coisa que também utilizamos com bastante frequência nós chamamos máscaras de furação, quando existe a necessidade de fazer alguns retrabalhos em peças ou sistemas já montados, nós podemos fazer a colocação, posicionar nesse tal sistema e assim retrabalhar no sítio que é posicionado, ok? De notar que a manufatura, de notar que na manutenção e assistência é onde provavelmente as soluções de manufatura aditiva são menos permanentes. O que quer dizer é que ajuda a fazer uma manutenção corretiva bastante rápida, mas pela nossa experiência não é a peça final destes sistemas, ok? Formação. Quando nós fazemos os nossos painéis de formação, temos sempre muita necessidade de dar exemplos, de ter peças de teste adaptadas aos clientes ou à própria indústria, e com a manufatura aditiva nós conseguimos fazer isso muito rapidamente, porque as formações, a maior parte das vezes, são dedicadas, e quando são dedicadas nós conseguimos criar peças ou sistemas ou mostrar exemplos que facilitam os formandos a adquirir o conhecimento. Temos aqui um exemplo muito engraçado, que é o da regra da mão direita, que é a base da metrologia.
quando antes nós tínhamos um artefacto que era muitas das vezes único, que levávamos para a formação, para mostrar aos alunos, o que acontece agora é que nós podemos imprimir e dar a cada um deles e desse modo eles conseguirem muito mais facilmente adquirir os conhecimentos da formação. Temos aqui, por exemplo, um exemplo de uma roda dentada que é de um diâmetro de quase 500 milímetros, se não estou enganado. O que é que aconteceu? Nós necessitávamos de mostrar ao cliente a funcionalidade de um software e de um equipamento, mas na realidade o cliente queria para este tipo de peça, mas não tinha a peça disponível, é uma peça muito cara, uma peça que não é para ter em stock, então nós conseguimos imprimir e mostrar a funcionalidade do equipamento e do software, apenas com uma impressão de 1/4 da roda dentada. Agora, de forma também um bocadinho o que foi falado anteriormente, nós neste momento temos na S4 Metro um estágio a decorrer com um rapaz do Instituto Politécnico de Setúbal, que ele deve estar a ver neste momento seguramente a apresentação. Ele nasceu com uma má formação congénita do fémur direito. E o que acontece é que ele vai sofrer uma amputação e o estágio dele, parte do estágio de trabalho dele, que ele está a fazer neste momento, é criar algo estético para colocar na sua prótese. É um trabalho que acho que é muito interessante para ele, porque ele está a fazer algo que é para ele, esteticamente é para ele, e o que foi feito foi nós digitalizámos, adquirimos a sua, vamos dizer, a sua perna boa, fizemos o espelho para a perna direita e começámos a modelar. Aliás, até foi ele que o fez, não fomos nós, ele tentava fazer um trabalho muito autónomo e ele tentado modelar a parte que acha que necessita para estar esteticamente ok, de acordo com o seu gosto. Aqui temos alguns exemplos de que ele foi criando para ver. Este é o primeiro que foi criado para ver todo o volume da perna. Este aqui é esta parte, eu diria que isto era no fundo é uma carnagem estética que ele vai colocar, é modular, é um sistema modular em que ele permite trocar, alterar, se algo se danifica, trocar rapidamente, porque tudo o que está aqui é modular. Está um projeto muito giro. Eu depois também vou sugerir que ele fale com, por exemplo, a professora Cláudia Quaresma para falar sobre o seu caso. Pode ser interessante para vocês também ver o caso do Tomás. Recentemente também fomos contactados pelo ISEL, pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, porque temos, eu estudei lá e tenho lá professores, amigos, e existe uma aluna que está a fazer uma tese de mestrado em biomédica que tem a ver com um pé e amputação de pé. O que é que nos pediram? Pediram-nos para fazer a aquisição também de um pé, por aquisição por laser 3D, e o nosso trabalho aqui vai ser um bocadinho modelar o pé da aluna e depois imprimi-lo para ela poder ter um ponto de partida para a sua tese de mestrado. Isto é um vídeo que tem cerca de 2 semanas, é uma coisa muito recente, mas é um trabalho que neste momento temos em curso também aqui em parceria com o ISEL, muito interessante. E pronto, obrigado a todos.
Se houver alguma dúvida, algo que eu vos possa ajudar, não hesitem. Tem os nossos contactos, está bem? Obrigado, David. Acho que foi bastante interessante também. Pessoalmente fiquei fascinado com este projeto do vosso estagiário, o Tomás. Acho bastante interessante e boa sorte para ele também neste projeto e que corra tudo bem, doravante. Obrigado, Vamos agora passar... Nada, David, ora é essa. Vamos agora passar para o engenheiro Américo Costa, do Sem Fim. O Sem Fim é um centro de formação profissional em metalomecânica e metodologia. Eu vou aqui passar o controle para o Américo. Américo, tudo bem? Tudo bem, António. Obrigado pelo convite. Eu estou numa zona com uma internet um bocado má, por isso desculpem lá se houver algumas interrupções. Já mudei de local, não sei se puderam aperceber-se disso, para ver se melhorava, mas tenho ouvido o resto dos intervenientes com alguns cortes. Ok. Até tinha pedido que passasse. Sim, sem problema. Sem problema. Ok. Eu podia para passar os slides à medida que eu fosse falando. Só para fazer uma introdução, de facto, enfim, é um centro ligado a um setor muito forte de Portugal, a indústria metalúrgica e metalomecânica. Temos núcleos espalhados por todo o país, praticamente desde o Alto Minho, de Arcos de Valdevez, Porto, Trofa, Irmesim, Amarante, Oliveira das Mães, Marinha Grande, Lisboa, Sines, Grândola, ou seja, cobrimos grande parte das zonas industriais, ou praticamente todas, e significa que formamos pessoas para esse setor. O nosso setor tem diversos processos de fabrico, ok? O nosso setor tem diversos processos de fabrico, grande parte deles baseados num processo subtrativo, ou seja, partimos de um bloco e a partir desse bloco talhamos a nossa peça. Significa que vamos retirando material até chegar à peça final e por isso temos basicamente, sei lá, a fresagem, torneamento, erosão de fio, penetração, tudo isso baseado em processos subtrativos. E a minha ligação à impressão 3D, embora usando a vossa terminologia aditiva, mas o primeiro contacto que eu tive com a impressão 3D foi em 2006, 2007, numa empresa no Porto, a Norgam, que existe e comercializa esses produtos. Tive o primeiro contacto com a impressão 3D. Na altura feito aquilo muito interessante, ou seja, aquilo tinha tudo a ver com o nosso setor, ou seja, eu podia pôr em prática a minha capacidade criativa, não tinha as limitações que tenho nos processos atuais e podia também servir como revolução tecnológica no país, ok? Ou seja, conheço uma série de casos particulares do uso de tecnologias em diferentes situações, umas mais simples, outras mais sofisticadas, até em metal, mas o que eu pretendo, essencialmente, ou o que eu gostaria que acontecesse com esta revolução é que algo mudasse na nossa indústria. E porquê é assim? Engenheiro Américo, não sei se consegue ouvir. Engenheiro Américo, peço desculpa estar a interrompê-lo, não sei se me consegue ouvir, é que agora não consegue-se mesmo perceber. Talvez se desligar a câmara, pode ser que dê um bocadinho melhor a parte do áudio, por favor. Também está aqui com um corte um pouco estranho. Que é o setor mais exportador do país, apesar desta crise toda, até aos anos 80, okay? Não foi grande parte da vida. Estamos aqui com os problemas com o áudio do engenheiro Américo. Conseguem me ouvir agora? Melhor, sim.
Conseguem ouvir? Sim, sim. Toma a palavra, por favor. Ok. Não sei se ouviram até que parte. Estava a referir o que é que, mais ou menos, o seu desejo para a tecnologia na indústria em Portugal. Acho que foi mais ou menos nessa zona que perdemos o contacto. Ok. Então exatamente. Então, no final dos anos 80, grande parte dos equipamentos que nós usávamos na indústria eram fabricados em Portugal. Okay? Eram fabricados em Portugal, usávamos esses equipamentos, transformávamos a nossa matéria-prima nas peças pretendidas com equipamentos essencialmente fabricados em Portugal e exportávamos esses equipamentos para grandes potenciais. Com o aparecimento do comando numérico no início dos anos 90, nós perdemos esse comboio. Okay? Nós perdemos esse comboio, deixámos de ser exportadores desses equipamentos e passámos a ser importadores. Então, quando houve o aparecimento desta tecnologia, eu pensei que poderia ser aqui uma oportunidade muito importante para voltarmos a ser exportadores destes equipamentos. E por isso, quando eu olho para estas tecnologias associadas à fábrica aditiva, à manufatura aditiva, à impressão 3D, eu olho sempre na perspectiva da utilização, mas também da fabricação desses equipamentos. Ou seja, não podemos continuar a importar constantemente esses equipamentos e também temos de ser capazes de os criar, de os construir. E não cometer o mesmo erro que cometemos nas tecnologias subtrativas, em que grande parte desses equipamentos agora são comprados. Ou seja, nós de facto somos um setor exportador, mas grande parte dos nossos equipamentos dentro da nossa indústria são importados. Okay? Tudo que nós já temos, ferramentas, matérias-primas, equipamentos, é tudo importado. E por isso, nós temos que olhar para estas tecnologias e pensar assim, tudo bem, vamos ser utilizadores disto, mas também vamos desenvolver algumas tecnologias, vamos também ser exportadores desses equipamentos. E é nesta perspectiva que eu vejo a manufatura aditiva e não continuarmos a ser meros utilizadores, meros compradores da tecnologia e somente usá-la nas nossas aplicações. Depois, isso era a primeira parte que eu gostava de reforçar, quer dizer, era aproveitar esta mudança, que a mudança vai acontecer, embora as tecnologias tenham tido alguma dificuldade em entrar no nosso setor. Porquê? Porque nós somos um setor em que grande parte da nossa atividade é no fabrico de peças com algum rigor dimensional ou com muito rigor dimensional. Nós trabalhamos à centésima, temos tolerâncias de 1 centésima, 2 centésimas, e significa que este fabrico aditivo, ou seja, construir a peça por camadas, tem alguma dificuldade em chegar aí. Mas eu acho que é possível chegar aí. Eu acho que é possível que a tecnologia evolua, ok? E que seja capaz de fabricar e chegar a esse tipo de tolerâncias e esse tipo de formas que nós obtemos hoje nas tecnologias subtrativas. Depois, a outra vertente que eu gostaria de abordar é que, de facto, no nosso setor, entre o desenho e o fabrico da peça, havia uma distância muito grande, ok? Nós pensávamos, elaborámos a peça, criámos o conjunto, criámos a montagem, mas tínhamos alguma dificuldade em testar, em validar, em analisar, em contactar diretamente com as mãos aquilo que tínhamos projetado. Porquê? Porque muitas das peças tinham que depois ir para um processo de fabrico demorado, havia que criar programas de maquinação, arranjar a matéria-prima, era tudo muito demorado. E a impressão 3D, o fabrico aditivo, a manufatura aditiva, trouxe isso para a nossa beira. Ou seja, eu hoje sou capaz de criar, sou capaz de projetar, e sou capaz de desenvolver uma coisa muito mais rapidamente. Okay? E não estou a falar para todos. Já funcionais. E por isso, estas tecnologias. E João Américo, estamos a perdê-lo outra vez. Vão permitir que nós, muito rapidamente, passemos de uma fase inicial de concepção, de projeto, de design,
para o fabrico. O que é que também isto pode ajudar no setor? O setor debate-se com uma dificuldade. Engenheiro Américo, peço desculpa voltar a interrompê-lo, mas voltamos a perder a conexão. Sim, e não estamos a ouvir. Mal. Conseguem-me ouvir já? Agora parece que já se percebe. Ok. Então, o que é que eu estava a dizer? Eu estava a dizer que o nosso setor debate-se com a falta gritante de mão de obra qualificada. Os jovens às vezes preferem outras áreas porque têm sempre associado à metalomecânica aquele conceito do fisicamente exigente, sujo, sombrio, e de facto a metalomecânica também já não é isso, mas já há um bocado essa imagem, e por isso o aparecimento destas tecnologias também podia ajudar o nosso setor a mudar um bocado a nossa imagem, ok? Podemos aparecer aqui com uma imagem mais limpa, mais tecnologicamente evoluída, e por isso a impressão 3D, estas tecnologias de manufatura aditiva, podem ajudar a reverter um bocado essa imagem e passarmos a ser capazes de atrair massa cinzenta deste país que foge para outras áreas, porque podemos começar a ter uma imagem mais apelativa, mais interessante. E também porque, e isto é uma coisa que já acontece há muitos anos, é um setor essencialmente masculino, ou seja, grande parte da mão de obra deste setor é masculina. Estas tecnologias também poderiam servir para atrair mulheres para o setor. Okay? Nós, hoje em dia, fabricamos equipamentos fantásticos, soluções personalizadas à medida do cliente, coisas únicas no mundo. Okay? Somos muito bons nisso, mas normalmente os nossos equipamentos têm todos uma característica, são equipamentos feios, pouco apelativos, esteticamente pouco desenvolvidos. Acho que estas tecnologias dão-nos mais liberdade criativa, okay? Podem permitir que, de facto, nós consigamos atrair outras pessoas, outros conceitos, uma nova aragem a este setor que está muito associado, de facto, ao metal, ao trabalho duro e intenso, mas não é assim. E, de facto, o fabrico aditivo pode, de facto, trazer aqui uma mais-valia e ajudar o setor a mudar essa imagem. Agora, falando de casos concretos, e eu estou ligado e conheço muitas empresas que prestam serviços, desde o PLA, com a tecnologia FDM, até a manufatura aditiva em metal. Eu conheço grande parte das empresas que prestam esses serviços em Portugal. Sou responsável na revista Robótica pela secção Portugal 3D, em que seleciono para todas as edições da revista 2 artigos a nível nacional de vários autores para aparecer na revista. Estive envolvido aqui há uns anos, em 2015, no maior evento que houve sobre a manufatura aditiva, foi o Portugal 3D na Trofa, em 2015, em que convidei grande parte da indústria que trabalhava nesta área e, sobretudo, a academia, desde o Técnico de Lisboa, a Universidade Nova de Lisboa, o IPE de Leiria, a Universidade de Aveiro, a Universidade do Porto, a Faculdade de Engenharia, o IPCA de Barcelos, ou seja, conheço grande parte das pessoas neste país que vão trabalhando nesta área, mas o que é que está a acontecer? Eu vejo que estas tecnologias são usadas de forma ainda muito precoce, ou seja, em casos muito particulares, muito limitados em termos de quantidades, em termos de uso. Por exemplo, acompanhei agora há pouco uma empresa que está a desenvolver uma capa de balizadores do metro do Porto. Porquê? Porque a empresa que tinha o molde para retomar o ciclo desse componente precisava de uma encomenda mínima bastante elevada e, de facto, a impressão 3D surge aqui como uma oportunidade de fazer pequenas séries de forma muito rápida e que permite selecionar essa situação. Mas também conheço casos, e aqui é o que mais me preocupa, conheço casos de empresas, que eram grandes empresas do nosso setor, que fabricavam peças, grandes multinacionais, peças de alta, e pela sua complexidade,
vários fabricantes que era produzida por uma grande empresa ligada ao setor automóvel. Essa peça era feita em fresagem, que é um dos processos mais fortes do motor, e ou seja, era uma peça demasiado complexa e por isso tinha um custo bastante elevado. E era fabricada cá. O que é que acontece aqui há uns anos, é que essa empresa fez uma visita internacional e uma empresa lituana, okay, não está lá de uma empresa, uma empresa que começou a empresa portuguesa, que a única que os faz é fazimento e entregar à empresa oriental. E é isso que me preocupa, é se aquilo que fazemos, e fazemos muita coisa, ou seja, grande parte dos componentes que compõem o automóvel, grande parte deles fabricados em Portugal, ou as ferramentas que dão origem, a minha preocupação é que isso deixa de ser fabricado em Portugal e passa a ser fabricado noutro país. Que é o que aconteceu nesse caso, quer dizer, esta empresa limita-se a comprar as peças nesse fornecedor na Lituânia, faz um polimento numa empresa na Marinha Grande e vende ao cliente final. E essas peças eram fabricadas cá. E por isso, o que eu não gostava de ver acontecer, é de facto haver a saída do trabalho que neste momento é feito cá para outros países, para outras áreas, para outras zonas da Europa, onde essas tecnologias fossem mais usadas e fossem mais massificadas e que nós deixássemos ter essa capacidade produtiva. E por isso essa é a minha preocupação. Eu vejo a manufatura aditiva como uma oportunidade única, de facto, de ser uns anos atrás, perdemos a partir dos finais de 90, 80, do fabricamentos e passámos também a ficá-los, e também para continuar a usar e a fabricar cá. A questão do uso do equipamento, e às vezes há pessoas, sobretudo no setor da metalomecânica, que têm algumas reservas sobre a manufatura aditiva, porque não concebe a peça exatamente como eles queriam, tem algumas limitações. Isso deve-se a quê? Isso deve-se sobretudo aos nossos designers, aos nossos desenhadores, aos nossos projetistas, que toda a vida desenvolveram formas que fossem fáceis de fazer a sua maquinação nos processos de fabrico convencionais. Okay? Ou seja, os nossos desenhadores, os nossos designers, os nossos projetistas não estão preparados para conceber formas que sejam possíveis ou que só sejam possíveis de fazer usando a manufatura aditiva. Ou seja, eu continuo a ver nessas diferentes empresas do norte a sul do país, as peças que são desenhadas, as peças que são concebidas, são peças que tradicionalmente estão adaptadas aos processos de fabrico já existentes. Okay? O que é preciso aqui? É preciso que nós sejamos capazes de criar outras formas, não é? Abrir a nossa mente, pensar noutras formas, ir à procura de outras soluções em que a manufatura aditiva possa resolver contrariamente aos processos subtrativos. E aqui é que é o grande problema, ou seja, falta ensinar, falta fazer com que as pessoas comecem a desenvolver esse tipo de formas, procurando estes novos processos de fabrico. E isso, nós tentamos fazer isso no Sem Fim, ou seja, todos os núcleos estão equipados com umas impressoras FDM, ainda muito simples, mas os nossos jovens contactam com essas tecnologias desde muito cedo, ou seja, aprendem a desenhar, aprendem a modelar e também fazem essa impressão, mas nós, quer dizer, é preciso que a indústria também acorde um bocado para essa situação, okay? E que os nossos desenhadores, os nossos projetistas comecem a pensar nestes processos de fabrico, na manufatura aditiva, como de facto parece que pode servir para desenvolver outras formas. Porque, no fundo, o que se passa aqui é mudar um bocado os conceitos, ou seja, eu se pedir a um desenhador, um projetista do nosso setor, e se lhe pedir uma peça, peça uma peça, por exemplo, para oferecer numa festa, como um brinde, numa altura comemorativa de alguma coisa. E o que é que acontece? A peça que ele cria, a forma que ele cria,
não é uma forma, não a cria de uma forma totalmente livre. Ele está a criá-la pensando nos processos de fabrico convencionais e desenha essa em que as pessoas sejam capazes de e começar a ir à procura de formas que o processo ideal, o processo mais indicativo, seja uma destas técnicas aditivas. A outra questão que eu achava interessante também colocar aqui, que é a questão, muitas vezes, começa em lento, e há um slide nas apresentações que houve nesse evento do presidente um dos slides apresentava uma empresa completamente só alguma, somente com impressoras em linha. O facto de serem lentas, eu posso compensar com mais impressoras. Okay? E conheço empresas que prestam esses serviços e o que é que eles vão fazendo? Vão adquirindo mais impressoras. Mas a questão aqui nem está na velocidade, na rapidez com que eu obtenho. Eu acho que a mudança fundamental tem que ser ao nível das nossas cabeças, da nossa capacidade criativa, de ir à procura de formas que, de facto, só sejam possíveis de fabricar usando estas tecnologias. Enquanto eu continuar a fabricar peças que tradicionalmente são adaptadas, foram desenvolvidas para as tecnologias convencionais, tenho alguma dificuldade em fazer a mudança. Okay? Por isso, para terminar, o que é que eu espero daqui? Eu espero que isto sirva, de facto, para fazer a grande mudança, a grande revolução do nosso setor, ok? Deixar de ser um setor em que o fabrico é essencialmente por arranque da para e passar a usar este tipo de tecnologias, mas passa sobretudo por, na educação dos jovens, passarem a ser capazes de criar formas adaptadas a estes processos de fabrico, ok? Desculpem lá, eu acho que vou terminar por aqui, porque também houve essas interrupções todas. Eu não sei se conseguiram ouvir com mais detalhe ou com mais pormenor esta última parte, mas ficaria por aqui, agarrando o convite que me fizeram para participar neste evento. Obrigado nós, Américo. Muito obrigado. Sim, realmente houve aqui uns problemas de conexão do seu áudio, estava um pouco... Havia momentos em que deixávamos mesmo de ouvir, eu ainda dei um tempinho para ver se voltava, de vez em quando voltou, mas assim um pouco mais às cambalhotas, mas acho que deu para perceber bem a sua percepção e a sua opinião em relação a este tema e a importância da manufatura aditiva. Tema esse que, e pegando nas palavras do Américo, nos levam para a parte do debate. Muito do que o engenheiro Américo falou, acho que se enquadra bastante naquilo que vocês, speakers, irão debater em relação ao futuro da manufatura aditiva, o futuro e o presente, claro. E por isso mesmo acho que podemos então passar para esta parte de debate. Eu vou deixar de partilhar o meu ecrã e assim vai aparecer, uso eu aqui, toda a gente no painel. E acho que podemos arrancar então com este debate. Eu vou fazer a primeira pergunta mais direcionada ao próprio engenheiro Américo e à Adelaide, de que para vocês quais são os desafios na qualificação de pessoas em manufatura aditiva? Não sei qual de nós já começar. Pode começar, Adelaide. Obrigada pela questão. É o seguinte, nós identificamos, e isso também está refletido na estratégia que acabámos por no projeto, identificámos vários desafios. Pelo menos desafios principais nós identificámos. Estão relacionados, como me referi na minha apresentação, pode haver aqui algum desalinhamento entre aquilo que são as necessidades das empresas, da indústria, e a própria oferta estimativa que está disponível. Portanto, há aqui um desalinhamento, existe por norma maior alguma competição, alguma dificuldade pelas empresas em encontrar as pessoas com um perfil adequado para as funções e para as especificidades das funções que vão executar, e muitas vezes essa formação tem que ser levada a cabo pela própria empresa.
E, portanto, do nosso ponto de vista, se nós pudermos criar aqui as tais estruturas como um observatório em que seja possível ver esta colaboração entre entidades, isso é uma mais-valia, porque reduz o fosso entre a necessidade e a procura e a oferta. Por outro lado, também na própria forma como os currículos de formação são desenvolvidos, tem que estar a esta especificidade e à própria natureza do trabalho da engenharia. Os percursos que nós estamos a desenvolver são percursos já a pensar em ser percursos de curta duração, que valorizam já a experiência que a pessoa traz consigo e, portanto, aqui ter cursos de formação flexíveis, ter a formação organizada por módulos, isso facilita o acesso à formação e também permite que pessoas que já estejam a trabalhar também possam conciliar isso com formação, que é sempre um desafio dos trabalhadores, é conciliar as duas atividades. Portanto, ter programas que tenham isso em consideração e que permitam conciliar é a mais-valia. Depois, ainda gostaria de referir dois desafios que têm a ver com a própria capacitação dos centros para poderem dar esta formação. Estamos a falar de tecnologia altamente desafiante, altamente especializada, e se entrar em aplicações para os diferentes setores, maior é essa especialização. E de facto, centros de formação nem sempre reúnem em si os recursos, tanto materiais como humanos, para poderem dar esta formação. E nessa lógica, se for possível trabalhar em rede, e na lógica de complementaridade de centros, isso é uma maravilha, porque existe de facto a dificuldade, principalmente para centros que não estão envolvidos, não têm uma atividade tão forte como a universidade, centros tecnológicos, não têm polos de inovação, não tem investigação associada, essas dificuldades são muito maiores. E, por fim, o próprio estigma que existe ainda em relação a estas tecnologias, ou trabalhar em manufatura aditiva, ainda existe a falta de conhecimento, tanto gerações mais novas, como pensar que esta é uma área reservada aos homens, como o médico estava a referir, trabalhar na sensibilização, na campanha de informação, desde mais tenra idade, também é fundamental. Penso que estes são os principais desafios que enfrentamos. É um trabalho e do qual não se vê os resultados no imediato e, portanto, é um trabalho que tem que ser contínuo, tem que ser sistemático e tem que envolver a cooperação de várias entidades, portanto, de vários atores neste processo. Muito bem. Engenheiro Américo, não sei se quer comentar ou acrescentar alguma informação. Em termos de estratégia, sobretudo em termos de estratégia, eu acho que tínhamos que levar estas tecnologias a uma fase mais precoce da idade dos jovens. Eu cheguei a falar aqui há uns tempos com uma pessoa que também está ligada à impressão 3D já há muitos anos, fazia parte da empresa que criou a primeira impressora 3D em Portugal, a Very Creative. E na altura ele falou-me de um projeto que havia em Inglaterra, que era pegar num autocarro de 2 andares, instalar uma série de equipamentos de manufatura aditiva, neste caso impressoras 3D, levar pelas escolas e ensinar aos jovens a modelar, a criar formas e a imprimir e contactar com as peças fabricadas por ele. E eu acho que isto era um projeto que se levado de facto à frente, que de facto atraía os jovens para esta área, para a área da criação, do desenvolvimento de formas, porque nós em design, nós em termos de design, somos muito bons, temos um espírito criativo e inventivo. Por isso, se nós tivéssemos a possibilidade de contactar logo precocemente com este tipo de tecnologias, nós íamos ajustando o nosso cérebro, nós íamos desenvolvendo o nosso cérebro de forma a mais tarde tirar o máximo partido destas tecnologias. Se nós deixarmos estas tecnologias aparecer demasiado tarde para os jovens, já eles estão formatados a fabricar de outra forma, ok? E por isso eu acho que devia ser logo desde muito cedo, não digo na primária, mas se calhar no ciclo, no secundário, no início do secundário, talvez criar equipamentos móveis que pudessem percorrer de escola em escola, fizessem
tivessem ali dias ali à disposição dos jovens, que eles pudessem entrar, fazer uma pequena modelação à medida deles, ao gosto deles, um jogo, uma placa, algo que ele gostasse e fosse capaz de fabricar. E acho que nós, se fizéssemos isso, íamos fazer o quê? Íamos criar jovens que já nasciam virados das tecnologias, já aprendiam desde muito cedo a tirar partido destas tecnologias e, sobretudo, iam desenvolver aquela capacidade criativa, aquela capacidade inventiva. Porque o nosso setor, e eu falo muito do setor metalomecânico, o nosso setor é muito castrador de quem é essencialmente designer, porque muitos dos nossos materiais têm custos elevados, alguns processos de fábrica convencionais, algumas limitações, ou seja, não consigo fazer tudo que quero, ok? Algumas limitações, e muitas vezes, sobretudo aqueles jovens das faculdades do ensino superior ligados ao design, quando vão fabricar aquilo que desenvolveram, por exemplo, o projeto final, ficam extremamente desiludidos. Porquê? Porque, obviamente, que esse projeto vai ser completamente alterado para ir em contra às tecnologias convencionais. E aqui a impressão 3D serviria, neste caso, para libertar esse espírito criativo e as pessoas serem capazes de concretizar a ideia que têm em mente. Mas para isso precisamos, de facto, desde muito cedo, ensinar isso aos jovens, ok? E não era só com o objetivo da impressão 3D. Eu acho que o que torna as pessoas hoje, no nosso setor, pessoas muito capazes, muito produtivas, muito adaptadas ao setor, são aquelas pessoas que sabem mexer, sabem criar, sabem modelar, sabem desenhar. E isso era muito importante que começasse muito cedo, ok? E não já numa fase já muito tardia, ok? Em que as mentes já estão um bocado formatadas a outros processos. E por isso passa, para mim, a estratégia do país passa essencialmente por levar isto às camadas jovens dos portugueses, na idade escolar, na idade muito prematura, sei lá, ciclo preparatório, início do secundário, seria essa altura ideal para eles terem a oportunidade de criar, de mexer, de fabricar, ok? Ao critério deles, à vontade deles, as formas que eles quisessem, para de facto pudessem explanar essa capacidade criativa e não fossem castrados mais tarde por processos de fabrico que são de facto muito limitados e sobretudo dolorosos, às vezes, no fabrico de uma peça. E basicamente era isso, quer dizer, era dar a possibilidade aos jovens de contactar desde cedo com este tipo de tecnologias. Obrigado, Engenheiro Américo. Algum dos restantes oradores do painel quer comentar ou acrescentar alguma informação aqui ao que a Adelaide e ao que o Engenheiro Américo disseram? Eu posso fazer aqui a minha experiência, a experiência que eu tenho com os estudantes universitários é que eles até querem muito aprender modelação, querem muito utilizar a impressão 3D e desenvolver novos produtos. Claro que é para a área da saúde, é uma área completamente diferente, mas a minha experiência tem sido muito enriquecedora. Pronto. Nós trabalhamos com várias instituições, não é só o departamento, não é engenharia biomédica, trabalhamos também com o departamento de mecânica, que é com o Fab Lab, e com as instituições de saúde, em, como eu vos disse, o desenvolvimento das soluções é uma metodologia, utilizamos uma metodologia de cocriação, ou seja, todos identificam o problema, todos identificam os requisitos para desenhar a nova solução. Mas a verdade é que nós temos tido uma experiência muito enriquecedora, mesmo com os nossos estudantes que estão muito sensibilizados para a impressão 3D e para a modelação. Pelo contrário, eles querem aprender. Pronto. Aqui, relativamente à saúde e aos profissionais de saúde, não têm, é verdade, a noção, muitas vezes, de quão abrangente pode ser ou quão útil pode ser também a impressão 3D, a manufatura aditiva. E por isso mesmo nós preparámos, e pensando na formação, nós preparámos uma pequena formação direcionada para profissionais de saúde, é que a FAN 3D também participa, em que temos vários departamentos na nova School of Science and Technology, e temos a nova Medical School também vai participar, onde essa formação tem como objetivo principal sensibilizar os profissionais de saúde para esta área e, por outro lado,
dar-lhe, capacitá-los, dar-lhe competências básicas para poderem desenvolver algumas soluções. Pronto, era só esta nota que gostaria de dar. Obrigado, Cláudia. David, alguma informação extra? Eu concordo. Estão aqui dois. Eu concordo praticamente com tudo o que foi dito. Não tenho nada a acrescentar, apenas que criar a oportunidade aguça o engenho, sem dúvida alguma. Acho que é muito importante criar as oportunidades, saber definir as fronteiras em que são oportunidades mais práticas, oportunidades mais teóricas, mas acho que mostrar os projetos, mostrar os objetivos, sem dúvida que faz com que os jovens, foi o que o engenheiro Américo falou, comecem mais cedo a ter curiosidade para trabalhar, para desenvolver. Ótimo, muito bem. David, devo-lhe dizer que tenho aqui não é uma questão, mas é um comentário por parte dos nossos, uma das pessoas da nossa plateia, o José Fonseca, que congratulou o seu trabalho e diz também que é de facto bastante interessante o caso do Tomás, em que ele usa a tecnologia de manufatura aditiva e é um caso exemplar deste novo paradigma. Tenho também por parte do José, agora direcionado aqui para a Cláudia, ele fez aqui algumas questões, acho que umas acabaram por ser respondidas na sua apresentação, como por exemplo, quem é que produz os trabalhos que apresentou. A Cláudia no fim apresentou assim por alto a sua equipa, por isso deduzo que seja por aí, não sei se há mais alguém envolvido extra a sua equipa, e perguntou se são produções próprias da vossa equipa, na FCT Nova, ou se são parcerias também tecnológicas. Não, são relativamente às próteses Enable, são próteses que são desenhos que são modelos que estão disponíveis e que são gratuitos e que nós podemos ir buscá-los. Depois o que nós fazemos, e isso da FCT, é nosso, na engenharia biomédica, é fazer adaptações a esses modelos de forma a ir ainda em conta as necessidades de cada uma das crianças. Relativamente aos produtos de apoio, é tudo feito nosso, é tudo nosso. Ok. Acho que sim, acho que está respondido. Parceria com a clínica, porque a verdade é que eu gosto de se referir é assim, nós não conseguimos fazê-los sozinhos, fazemos em parceria com a clínica e com os doentes. Ok, ótimo. E mais uma vez, aqui do José, tenho aqui uma pergunta que lança uma pergunta bastante pertinente e que eu aqui vou passá-la para o meu colega David Barbosa, em que o José pergunta o porquê de nós chamarmos manufatura aditiva, porque antes se chamava fabrico aditivo, e o porquê de nós chamamos agora manufatura aditiva, e porque diz que a tradução manufatura não contribui para a seção mais correta no contexto industrial. Por isso aqui vou deixar o meu colega David tomar a palavra e poder explicar aqui esta diferença e o porquê de chamar manufatura aditiva. Muito bem, essa pergunta realmente é muito pertinente e vou ser 100% sincero. A razão pela qual o nome é manufatura aditiva não sei dar. Isto porquê? Porque este termo, esta terminologia vem na norma portuguesa, que fez a tradução da norma inglesa, vamos chamar assim, e fomos apanhados bastante, digamos, surpresa com esta tradução. Sem dúvida que nós identificámos-nos mais, derivado ao nosso ambiente, toda a parte de engenharia pela fabricação, sem dúvida. Contudo, ao ser uma norma que identifica o additive manufacturing como manufatura aditiva, acaba por trocar-nos as voltas. Eu, pessoalmente, acredito que uma das razões tem a ver com o AM. Estamos a falar em AM, MA, há aqui uma correlação. Contudo, não posso dizer com 100% de certeza que seja por aí.
Infelizmente, digamos assim, não estamos envolvidos no desenvolvimento desta norma, contudo, ela já saiu, provavelmente deve haver a possibilidade de ser revista no futuro, mas não temos a capacidade de intervir nesse sentido. Mas pronto, peço desculpa não ter uma resposta 100% clara a este tópico, mas sem dúvida que agora também nunca tivemos, digamos, a iniciativa de ir procurar, mas agora vendo esta questão, sem dúvida que vamos um bocadinho mais a fundo na questão e identificar a razão desta terminologia. Obrigado, David. E obrigado também ao José por ter feito estas questões direcionadas aqui ao nosso painel. Esta aqui eu tentei colocá-la aqui ao David, porque achei que ele realmente saberia responder e respondeu com aquilo que sabe. E agora faço aqui uma pergunta geral também. Como é que vocês veem os grandes benefícios aqui da manufatura aditiva? Alguns já foram ditos durante as vossas apresentações, como por exemplo o David mencionou a liberdade de design e o custo. E que outro tipo de benefícios vêm aqui na manufatura aditiva? Eu posso dizer relativamente... Vamos começar por si. Relativamente à saúde, já falei na apresentação, acho que há um aspecto extremamente importante que é a personalização. Cada vez mais, e no caso da reabilitação, fala-se numa reabilitação, num tratamento mais personalizado ou numa intervenção mais personalizada. E aqui a impressão 3D permite essa personalização. Além de ser de baixo custo, é fácil de usar, é fácil de aplicar e permite essa personalização cujo produtos, as soluções standards não permitem. E que nós podemos ver, por exemplo, relativamente aos dispositivos de apoio, às próteses, esses dois grandes projetos que nós temos, esse é um grande benefício. Boa. David Candeias. Eu acrescentaria que aqui no nosso caso há um ponto muito importante, que é a construção da peça é feita de forma autónoma. Nós não necessitamos de ter um operador dedicado à construção da peça. Isso é uma vantagem muito grande e dá-nos bastante tempo, porque em que acontece muitos dos casos é uma peça ficar a ser produzida de um dia para o outro, por exemplo. E na indústria é muito importante nós ganharmos esse tempo. Enquanto nós não estamos a trabalhar, por assim dizer, à noite, está uma peça a ser construída de forma autónoma, praticamente ela sai, neste caso da impressora, 100% finalizada ou 99%, em que só necessita de alguns ajustes, e no dia a seguir está pronta a ser trabalhada. É muito importante isso. Mas alguém tem aqui alguma coisa? Eu posso também acrescentar uma situação. Claro. Agora falamos muito na questão da resiliência, capacidade de dar resposta a necessidades no momento, e acho que aqui também a manufatura aditiva, com base em tudo que foi dito, acaba por ter um papel muito preponderante, ou seja, a empresa acaba por ter localmente uma ferramenta, um equipamento que, de um dia para o outro, como o David Candeias esteve a dizer, consegue dar resposta àquela necessidade pontual. Em vez de termos a cadeia de produto reduz drasticamente, porque havendo o conhecimento, havendo o know-how, e também toca-se aqui um bocadinho na necessidade de mão de obra qualificada, de pessoas que saibam realmente tirar o máximo partido da tecnologia, temos cadeias de produto que passam de semanas para questões de horas, e acho que é algo que nós internamente na FAN estamos a trabalhar bastante com os nossos clientes, é mostrar precisamente este valor acrescentado que a manufatura aditiva traz. Isto também há a questão de competição com os processos convencionais. Eu tenho esta abordagem que isto não é competição, é apenas mais uma forma de fabrico que as empresas podem ter ao seu dispor. Então, diria que é por aqui que a mentalidade das pequenas e médias empresas, mesmo grandes empresas, tem que passar, é mais uma ferramenta ao seu dispor para dar resposta às suas necessidades.
Obrigado, David. Em relação a isto, sim. Eu gostava de acrescentar o seguinte, de facto, as mais-valias, e eu já toquei nisso, têm muito a ver com determinadas formas complexas que eram impossíveis de fabricar por outros processos, e eu consigo fabricá-las, consigo produzi-las com a manufatura aditiva. Mas não podemos esquecer aqui o uso destas tecnologias a nível doméstico, quer dizer, toda a gente já teve experiência em casa de ir a abrir uma porta de um frigorífico, de um eletrodoméstico qualquer, e partir um pequeno componente, e não sabe onde é que há de buscar aquele componente, como é que há de resolver aquilo. E eu costumo dizer nas minhas formações que todos nós no futuro vamos ser desenhadores. Significa que se eu tiver um computador em casa, um software 3D, e ser capaz de medir aquela peça, modelá-la a 3D, se tiver uma impressora à minha mercê, como equipamento qualquer que temos em casa, nós podemos fabricar essa peça. Significa que estas tecnologias, enquanto que as outras tecnologias são essencialmente industriais, ou seja, se eu precisar de maquinar uma peça em metal, tenho que ir ter com uma empresa que tenha esse equipamento. Estas tecnologias são mais democráticas, estão ao alcance de qualquer um. Significa que desde que eu saiba desenhar, saiba modelar, eu de facto posso criar, posso personalizar e posso ter acesso rapidamente ao fabrico. Isso, para mim, este caráter libertador, não depender de ninguém para obter o nosso objeto, o nosso equipamento, isso para mim é fundamental. Quer dizer, o que falta aqui mesmo é haver algum desenvolvimento, sobretudo na parte da tolerância, do rigor dimensional, no estado de acabamento de superfícies, mas esse estado de acabamento de superfície acho que era uma coisa que se podia deixar para mais tarde, mas sobretudo a questão do rigor, porque quando se fala dessas tecnologias híbridas, ou seja, ele fazer a impressão da peça e depois fazer a maquinação, não sei, não vejo grande futuro para isso, embora isso possa ser usado neste momento, mas sobretudo a mais-valia é posso dar asa à minha criatividade, posso criar, posso personalizar e posso usá-las em casa. Ou seja, o uso doméstico aqui também é fundamental para tirar partido desta tecnologia, okay? E não limitar aos processos industriais. Boa. Obrigado, Engenheiro Américo. Eu concordo, também dando aqui a minha opinião, eu concordo com tudo o que foi dito. A manufatura aditiva tem de facto um grande alcance, ainda há muito para explorar, há muito que já foi explorado, há muito para explorar e certamente que o futuro da manufatura aditiva, não só em Portugal, mas como no resto do mundo, é sem dúvida a palavra que define mesmo o futuro. Infelizmente já estamos aqui, já passámos do nosso tempo previsto, já estamos aqui um pouco apertados de tempo. Acho que dava para estar aqui 5 horas se fosse preciso a falar sobre manufatura aditiva, mas devido ao tempo que temos, ou a falta dele, acho que podemos dar como terminado aqui o nosso webinar. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar. Algum de vós? Só agradecer. Obrigado a todos. Exatamente. Obrigado nós. Queria agradecer a todos os que participaram e aos que fizeram parte da nossa plateia também, que foram bastantes. Espero que tenham gostado, que tenha sido do vosso agrado e que realmente nos tenha ajudado também, tal como me ajudou a mim, a perceber um pouco mais sobre qual vai ser o rumo da manufatura aditiva em Portugal, e conto com todos vocês para uma próxima. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Entretanto, só de acrescentar, António, à nossa plateia, como foi explicado, esta iniciativa foi no âmbito de um projeto financiado. Nós temos alguns compromissos que temos que cumprir, temos um calendário a cumprir e o feedback da plateia é de veras importante para podermos avaliar, perceber o que é que correu bem, o que é que não correu bem e depois, sim, melhorar no próximo. Isto basicamente são requisitos que temos que cumprir e permite-nos a nós, que estamos deste lado, organizar este tipo de eventos, convidar os nossos convidados para partilhar as histórias e tudo. E pronto, queria dizer, informar a todos que irão receber um link para preencher no decorrer do resto do dia 2. Pronto, e se pudessem fazê-lo até durante a próxima semana, não precisa de ser já amanhã, nem depois da manhã, para com calma responderem, não há de ser nada de extraordinário, ficaríamos muito agradecidos.
depois permite-nos a nós avaliar e dar continuidade a este trabalho que está a ser desenvolvido. Era só, mais uma vez, agradecer a todos os convidados por terem partilhado. Acredito que vamos, no futuro próximo, vamos comunicar, sem dúvida que temos aqui muito trabalho para explorar e para histórias para partilhar e estamos muito focados nesse tipo de histórias e acho que podemos dar continuidade a este webinar. Não tomo mais tempo, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado.